O Evangelho é simples. As coisas de Deus são simples e descomplicadas. Então veja que o apóstolo Paulo aqui está falando de uma preocupação, que assim como a serpente enganou Eva, da mesma maneira as pessoas sejam também enganadas para deixar a simplicidade que há em Cristo. Então veja que Jesus próprio, o próprio Senhor Jesus demonstrou uma vida simples, uma maneira simples de viver, um ensinamento simples. Jesus não veio trazer uma nova religião, porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é um modo de viver. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não veio trazer dogmas religiosos, liturgias religiosas, regras religiosas e práticas religiosas. Não, tudo que Jesus ensinou é maneira de vida. Por isso ele ensinou sobre o perdão, sobre a misericórdia, sobre a pacificação, a reconciliação e assim por diante. Mas tudo que ele ensinou foi de uma maneira simples, e o seu próprio ensinamento é simples. Muitas pessoas às vezes pensam assim: mas por que pastor, é tão difícil de praticar isso? Por que é tão difícil de ser crente? Não, não é difícil. É porque talvez a pessoa está tentando não ser um cristão, está tentando ser um religioso. Aí sim, a religião é o contrário do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é simplicidade. A religião não, é o contrário, é tudo complicado. Por isso que as pessoas ficam enfadadas, ficam cansadas, carregam fardos pesados. Por isso que Jesus disse em Mateus 11:28, ele disse para os religiosos: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Claro que ele falou isso para todos, mas se você for ver o contexto, aquilo que a gente sempre tem falado aqui, nunca leia um versículo isolado. Eu como pregador, nunca mais eu preguei um versículo isolado. E sempre que vou pregar, às vezes um versículo eu já li o antes e o depois, para não inventar história, porque a gente tem que falar do contexto. E quando Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, leia depois na tua casa o contexto, leia o antes e depois, você vai ver que ele estava falando principalmente para os religiosos, que estavam cansados da religião, que estavam oprimidos por causa dos fardos pesados da religião. Por quê? Porque a religião complica tudo. Aí se torna algo difícil, pesado. E aqui está ensinando que o Evangelho é o quê? É simples. As coisas de Deus são simples.